Olá, hoje eu gostaria de falar sobre a sociologia do conhecimento e a construção social da realidade. A sociologia do conhecimento é uma visão bastante interessante porque promove, não é, a junção, de certa maneira, de duas grandes teorias e visões de homem, que é a fenomenologia e a visão marxista. Então nós vamos encontrar ambas as visões bastante presentes na visão desses sujeitos que vão então olhar para o cotidiano, não é? A partir de uma pergunta bastante simplória, inicialmente, que é o que é realidade e como nos constituímos como sujeitos, não é? O que é a realidade, pensando numa realidade enquanto percepção psicossocial de um sujeito que se relaciona com essa realidade e a partir disso a internaliza através da linguagem, dos vínculos sociais, não é? E com isso, então, uma visão de sujeito bastante ativo frente a essa relação psicossocial e não mais aquela visão dicotômica presente, por exemplo, nas escolas de psicologia social norte-americanas. Só podemos falar, então, portanto, do indivíduo com uma consciência e uma ação no mundo a partir dessa inserção social. Daí, um dos grandes focos da sociologia do conhecimento são os processos de socialização, tanto primária quanto secundária. Não é? Enquanto influências epistêmicas, nós temos aí a própria noção do interacionismo simbólico de George Mead, nessa fundamental função da linguagem como constituinte desse sujeito, não é? A influência de uma visão histórica e do pensamento desconstrucionista de autores como Nietzsche ou outros fenomenólogos bastante importantes, não é? E o foco da vida ordinária, essa vida vivida, né? Essa vida do Lebenswelt, do mundo vivido, né? Então nós vamos vendo que é uma escola bastante interessante que mescla uma série de influências epistêmicas, não é? Onde de fato o grande objeto de estudo é essa vida cotidiana, né? Essa matéria empírica viva, mutável, esse devir, não é? Como uma realidade a ser interpretada pelos homens, não é? Que subjetivamente tem sentido e na medida em que se torna e forma-se um mundo coerente, repleto de sentido e significado social. Não é? Metodologicamente, provindo até dessa grande influência da fenomenologia existencial, a gente tem uma descrição fenomenológica da vida cotidiana, de uma experiência intersubjetiva que se dá nesses laços intersubjetivos, não é? Onde então se entende que a experiência humana ela é dialógica, ela é viva, ela é colorida, por isso repleta de camadas de experiência, não pode ser entendida como uma única vivência ou uma única realidade a ser apreendida. Quando se vai então falar da sociologia do conhecimento, se fala possivelmente de processos de socialização, muito comum associar uma coisa a outra, e aí a gente vai falar de dois grandes processos: processo de socialização primária, que é esse processo de socialização e internalização da realidade que se dá principalmente na infância, não é? Quando então nós vamos aprendendo a sermos membros de uma sociedade, né? A gente só nasce com uma predisposição para a sociedade, no sentido de que somos seres gregários, mas para nos tornarmos membros e seres sociais é preciso esse processo de interiorização de normas, de afeto, de sentido, que é dado pelos laços sociais. Primeiro grande locus, não é, dessa socialização primária, como se pode suspeitar, é a família, não é? Onde então nós vamos ter aí uma ligação bastante afetiva, não é? A família que vai nos cercar de acolhimento e ao mesmo tempo, não é, de uma primeira noção aí do que significa, não é, ser humano neste mundo. Então é um primeiro locus bastante importante, não é, onde nós temos aí ao mesmo tempo uma identificação com os iguais, né? Então todos temos, por exemplo, os mesmos sobrenomes e ao mesmo tempo uma diferenciação progressiva, porque vamos nos tornando como seres, né, singulares, que temos um nome e que vai nos conjuntando então como algo do singular. Né? Então a socialização primária começa a primeira socialização na infância, não é? Em virtude do qual nos tornamos membros sociais, né? Membros sociais, e a segunda socialização, que é esse processo subsequente onde o indivíduo já existe, né? Uma certa internalização, mas ele ainda vai encontrar outros setores desses mundos objetivos e sociais. Então, a escola, o bairro, outros núcleos de socialização, outras regras, outros modos de experienciar a realidade. Né? É uma coisa interessante comparando a socialização primária e secundária, que na socialização primária nós temos uma carga afetiva mais significativa, não é? Enquanto que a socialização secundária ela é mais cognitiva, né? É mais desprendida desse laço afetivo. Até porque nós vamos aprendendo com a socialização secundária que as pessoas podem ocupar lugares sociais diferentes. Então você tem, por exemplo,
o pai e a mãe, na socialização primária, é encarnadamente aquelas pessoas, né? Já na socialização secundária, o professor, né, o amigo, outros lugares sociais vão sendo ocupados por diferentes pessoas, né? Uma das coisas interessantes quando pensamos, né, na socialização secundária é que então é mediada por símbolos, rituais, treinamento, então é o momento em que se educa formalmente, por exemplo, o momento da escola, das universidades, da formação acadêmica, do mundo do trabalho, não é? Onde aprendemos então como dividir o trabalho, como distribuir socialmente o conhecimento, qual a função social deste conhecimento, né? Tanto conhecimentos mais específicos como campos semânticos, né, de significado social. Uma coisa interessante também para falar de socialização secundária é que ela pode acontecer durante a vida toda do sujeito, não é que nós terminamos uma socialização primária, encarnamos uma secundária e isso se finda, não é? Nós estamos sempre nos socializando. Podem ocorrer algumas trajetórias e algumas crises em que essa socialização possa ser de alguma maneira então reconvidada a ser realizada. Então, por exemplo, quando você, não é, muda de país e vai para uma cultura diferente, ou muda de uma religião, né, e faz uma conversão religiosa. Então, são vivências que prescindem do que nós vamos chamar aí de processos de alternação, né, para reaprender então a se socializar em novos terrenos e novos acontecimentos. Acho que é bastante interessante conhecer essa teoria da sociologia do conhecimento e o processo de socialização primária e secundária. Né, uma teoria que nos dá gancho para pensar como é que as sociedades vão se complexificando e como esses papéis sociais, esses processos de socialização também, não é, vão seguindo de certa maneira, então, essa complexificação. Por hoje é isso, gostaria então de finalizar dizendo que é uma teoria bastante interessante, deixando aí né, a indicação deste livro, que se chama Construção Social da Realidade, do Bergman e do Luckmann, como uma grande leitura aí para este momento. Obrigado e bom final de semana.